Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Saúde física, mental, em qualquer idade, é um dos bens mais preciosos. Por isso, precisamos cuidar bem da nossa, daquelas pessoas que amamos. E por isso também o programa Seus Filhos de hoje é especial. Vamos conversar sobre saúde. Vamos desde tratar daqueles cuidados com a prevenção até os tratamentos, o excesso de diagnósticos. Por aqui, corpo e mente terão atenção igual. Vamos juntos na próxima hora. Eu, Thaís Dias, fico na sua companhia e ela também, sempre comigo por aqui, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís? Tudo ótimo falando com você. E não estaremos sozinhas aqui na próxima hora, não. Hoje conosco o pediatra e ativista da infância, nosso sócio de carteirinha por aqui, Daniel Becker. Bem-vindo mais uma vez, Daniel. É sempre um prazer conversar com você. Muito obrigado, Thaís e Roseli. É um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço o convite, porque é sempre um prazer conversar com vocês. Pessoal, eu queria dividir com vocês que nos acompanham alguns dados importantes. Estamos em setembro e eu queria começar falando sobre o Setembro Amarelo, uma campanha de prevenção ao suicídio. A gente sabe que é um tema duro, é um tema difícil, mas precisamos falar sobre ele também por aqui. E eu começo trazendo alguns dados que foram consolidados pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde e pela revista científica Lancet. 3 crianças e adolescentes cometem suicídio no Brasil por dia. 20 tentativas é a média global para cada morte concretizada. São números muito impactantes. E, Daniel, eu queria começar te ouvindo exatamente sobre esse cenário. Thaís, a gente vive hoje em dia, eu diria, a maior crise de adoecimento emocional da infância e da adolescência da história da humanidade. Acho que não tem registro antes de nada parecido. Foi a pandemia. Não foi a pandemia, não. A pandemia, o que ela fez foi agravar algumas situações e trazer à superfície algumas dessas situações. Ela trouxe à tona um mal-estar que já vinha cozinhando há décadas, né? De onde vem isso? Vou fazer assim um brevíssimo resumo. A gente primeiro tem que considerar o país onde a gente vive, né? Esses dados brasileiros estão entre os mais fortes do mundo, né? Um estudo recente do Datafolha mostrou que o número de atendimentos em ansiedade e depressão das crianças superaram o de adultos pela primeira vez na história, no SUS, né? Isso é muito sério. Então a gente primeiro tem que entender, o nosso país é um país desigual, onde a gente nega direitos básicos a milhões de crianças. Né? Muita violência, um país extremamente violento, uma violência que acontece na rua, e temos também a violência doméstica. Isso aí o Anuário Brasileiro de Violência mostrou ano passado um aumento de todas as formas de violência contra a criança. Então você tem isso, configura aí uma situação social já muito difícil, e é difícil para todo mundo, porque viver num país injusto, onde a gente não pode confiar no outro. Então, esse é o primeiro elemento. Em cima disso, você tem uma precarização do vínculo parental, né? Você tem crianças cada vez menos conectadas com seus pais, porque a vida moderna, chega tarde, tem que fazer milhões de coisas em casa, e também tem que relaxar um pouquinho. E aí tem as redes sociais e o WhatsApp que estão viciando os adultos também, e a conexão fica com essa interferência, né, do celular no olhar, nessa troca de olhares, essa troca de afetos entre pais e filhos. Isso é muito prejudicial para a criança. As crianças estão confinadas dentro de casa, e só essa ausência de contato com a natureza, ar livre, também já é muito ruim. Até é um fenômeno que está atravessando todos os estratos sociais no Brasil, e elas estão comendo muito mal também, né? Então a gente está trocando a comida natural e saudável, inclusive para a saúde mental, pelos ultraprocessados que estão ganhando essa guerra. Enfim, são muitos fatores que estão levando a uma deterioração da saúde mental e emocional. Tudo isso se reflete também nas escolas que muitas vezes são conteudistas, que também confinam as crianças, onde ocorre bullying, a gente tem uma sociedade racista. Enfim, os motivos são inúmeros. Tem que olhar para o conjunto desses fatores e entender que isso faz com que as crianças adoeçam, é claro, com uma resposta fisiológica a uma opressão social.
Roseli, quando a gente fala de saúde mental, eu queria compartilhar um dado. Ainda de acordo com essas entidades que eu mencionei agora há pouco, por exemplo, a OMS, o Ministério da Saúde, um dado que chama atenção: 50% dos problemas de saúde mental aparecem antes dos 14 anos. Mas é muito comum a gente ainda perceber uma minimização em relação a casos e diagnósticos de crianças e adolescentes. É como se o que eles vivessem, o que eles sentem, não fosse verdade ou não tão forte assim. Isso tudo é fruto de um preconceito? É um preconceito que é antigo, né? Muito antigo. Parece que falamos mais agora do assunto da saúde mental, então parece que superamos o preconceito. Não superamos, inclusive o Daniel vai me ajudar nisso, preconceitos médicos, de médicos inclusive, né? Então muitos médicos e médicas que atendem crianças não têm esse olhar para a questão da saúde mental, que está intimamente ligada, né, à saúde física. Então é preciso que a gente preste atenção, leve a sério o que nossas crianças e nossos jovens sentem e passam. Além disso, Thaís, acrescentar uma questão ao quadro complexo que o Daniel trouxe, né? Uhum. Frente a tudo que ele levantou, eu imagino o adolescente principalmente, mas a criança também, pensando, como será meu futuro? Então me dá a impressão que é uma geração que não tem nada a perder, né? Porque parece que não haverá um futuro para eles. Queria chamar a atenção para um ponto importantíssimo que a Roseli falou aqui. Roseli tem um dado, inclusive, muito interessante, de que a partir de 2012, 2013, aumentou muito o número de crianças e adolescentes que não encontram sentido na vida. Isso foi medido nos Estados Unidos. Olha que interessante. Isso certamente tem a ver com o que você está falando. Essa dificuldade de ver um futuro de qualidade de vida, porque a gente está aí diante de uma crise climática. Então, quando você olha para o futuro num país como o nosso e olha para todas essas ameaças e a falta de emprego, a inteligência artificial e tudo mais, é muito doloroso. E outra coisa que também eu não falei antes, que é muito importante, é a redução do brincar. O brincar é o maior anti-estresse na infância. E o brincar tem extinção, as crianças brincam cada vez menos na rua e em casa, em vez de brincar, ficam nas telas. Então são 2 pontos muito importantes. Obrigado, Roseli, por ter chamado a atenção para isso. E aí eu entro nessa conversa para poder também perguntar ao Daniel qual o papel da família como mediador de um autoconhecimento, como uma forma até de prevenção, porque quando a gente se conhece melhor, a gente consegue sinalizar, olha, alguma coisa está errado por aqui. E ensinar isso para o filho é uma bela de uma lição, né, Daniel? Sem dúvida. Que um dos papéis é exatamente isso, é permitir que a criança brinque. Através da brincadeira, por exemplo, que você falou em autoconhecimento. Como é que um bebê e uma criança pequena se conhecem? É através do brincar. A brincar é a linguagem essencial da infância. É esse processo de autoconhecimento que vem através do brincar e depois do brincar com outras crianças. Ele vai entender as suas diferenças em relação aos outros, vai gerar empatia, vai gerar uma séria capacidade de resolver problemas. E também o papel da família é ajudá-la a entender suas emoções, então fazer um pouco de educação emocional em casa. Então uma boa oportunidade para isso é a birra. As pessoas têm pavor de birra. A birra é uma excelente oportunidade pedagógica. Eu acho que a Roseli ela vai concordar comigo. Quando uma criança está tendo um acesso de irritabilidade e você fala, filha, você está muito zangada porque você queria brincar e agora você tem que tomar banho, você não vai tirar dela essa zanga com nada. É melhor você legitimar essa emoção, dizer você está zangado, para ela entrar em contato com essa emoção e ter consciência dessa emoção. Isso é autoconhecimento. Ela entendeu o que ela está sentindo no momento que ela está sentindo. E aí ela vai entender, inclusive, a diferença entre sentir uma emoção e reagir mal a essa emoção. Isso também é um aprendizado de inteligência emocional. Escutando a criança, dando voz a ela. Enfim, é justamente com a participação da criança e oferecendo para ela a oportunidade de autonomia também, que isso vai gerar não só autoconhecimento, mas também saúde emocional. A saúde continua sendo o nosso assunto por aqui, o nosso foco agora continua sendo a saúde mental. Tem dica na área. Vamos navegar! Roseli, qual é a sua indicação para a gente pensar um pouco mais sobre esse tema? A gente falou um pouco a respeito da prevenção do suicídio, né?
que leva imediatamente ao tema da saúde mental dos nossos adolescentes, jovens, adultos e idosos, todos. Então eu vou indicar um site que é para ser explorado, porque essa campanha do Setembro Amarelo foi idealizada principalmente para quebrar tabus. Ainda hoje é difícil falar do suicídio, então é importante que as pessoas leiam, os adolescentes tenham contato com o tema, possam conversar a respeito, e vou indicar o site da própria campanha, né? O site é setembroamarelo.org.br e dentro do site dá para explorar uma série de coisas. setembroamarelo.org.br, a indicação da Roseli, para você pensar um pouco mais nesse tema, como ela disse, né? Principalmente quebrar o tabu com informação. Seus Filhos é especial sobre saúde física, saúde mental. Agora abrimos espaço para voltar nossos olhares para o corpo. Afinal, estamos no mês da campanha Setembro Laranja de combate à obesidade infantil. A cada 7 crianças, uma é obesa aqui no Brasil, quase 3 vezes a média mundial, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Roseli Saião e eu continuamos por aqui como sempre, e hoje temos um convidado especial, o Dr. Daniel Becker, pediatra, está conosco por aqui, e é com você, Daniel, que eu começo. Esse quadro, ele é fruto dessa sociedade contemporânea que a gente mencionou agora há pouco, de crianças hiperconectadas, com brinquedos que brincam sozinhos, que pouco saem às ruas, por exemplo, para brincar? Não há a menor dúvida disso. Esse é um dos aspectos, né? O aspecto da atividade física. Ela não é importante só como prevenção da obesidade, ela é importante para a saúde geral da criança. A atividade física, ela é fundamental para todos os aspectos da saúde, inclusive para a saúde mental e emocional, né? Em relação à obesidade, que é um problema muito atual, o Brasil está chegando aí aos primeiros lugares mundiais em matéria de obesidade, e se calcula que mais cerca de, parece 10 ou 20 anos, não sei exatamente, o estudo que eu li, metade da população vai ser obesa. Nós já temos 30% de obesidade e 30% de sobrepeso. Quer dizer, só 30% da população, 30 e poucos por cento, estão no peso normal. E na infância, também esses números estão cada vez mais aumentando. Isso tem um motivo muito claro e objetivo, que é a transição que nós estamos fazendo em direção aos ultraprocessados, as comidas industrializadas. Nós estamos abandonando as comidas saudáveis e naturais e migrando para a alimentação ultraprocessada às custas de muita propaganda, lobby, barateamento de preços e distribuição universal. É muito difícil para uma família pobre encontrar um hortifruti perto de casa, mas ela encontra biroscas cheias de porcarias. Então isso vai impondo isso é uma estratégia das empresas também, vai impondo uma mudança alimentar que é de uma alimentação muito nociva. Então até trocando arroz, feijão, franguinho e legumes por salgadinhos e biscoitos e refrigerantes e sobremesas adoçadas, sorvetes e esse tipo de alimentação extremamente nociva, prática, né, barata, mas extremamente nociva não só para a obesidade. Ela afasta as crianças da comida natural, porque ela tem um sabor intenso que o mundo natural não pode oferecer. Ela traz muitos aditivos nocivos que geram câncer, que geram outras doenças, sal, gordura e açúcar em quantidades abomináveis. Tudo isso vai adoecendo e transformando as crianças em crianças mais obesas. E não só obesas, elas vão ficando obesas e desnutridas, porque esses alimentos não têm os nutrientes essenciais para trazer saúde para elas. A imunidade cai, você tem mais doenças e isso vai também reciclando a pobreza, perpetuando a pobreza. Roseli, nesses casos, né, que envolvem a saúde física, especialmente quando a gente fala da questão da obesidade infantil, é importantíssimo esse alinhamento que a gente sempre traz aqui entre escola e família, uma sintonia para poder auxiliar essa criança. Isso, a escola precisa entender, Thaís, algumas já entenderam isso, mas não todas, que aquilo que ela ensina a respeito de alimentação saudável, ela deve praticar, não é? É o mínimo que se espera de quem tem conhecimento, que é o caso da escola. Mas a gente tem muita escola que fala de alimentação natural dentro da sala de aula e depois tem aquela cantina com aquelas porcarias que o Daniel falou, cheia de porcaria, cheia de gordura, muito sal, né?
Então é preciso, sim, que a escola tenha esse cuidado e que esteja em constante contato amigável e respeitoso com as famílias, para que ela possa transmitir informações para a família. As famílias muitas vezes não têm todas essas informações. Então a escola pode fazer esse papel como um instrumento social mesmo. E é importante lembrar, Thaís, que nós vivemos uma ambivalência nesse campo da alimentação, né? Eu parei para olhar uma série de revistas dirigidas ao público feminino. Então, assim, de um lado tem coma. É uma infinidade de receitas, entrevistas com chefes famosos, e mais receitas e fotos maravilhosas. Você segue um pouco as páginas, aí vem dieta, né? Então, assim, parece que o nosso corpo virou um objeto dos outros, não mais nosso. Daniel, a gente fala sempre aqui no programa Seus Filhos sobre o autoconhecimento, mas também sobre conhecer o filho, conhecer essa criança, esse adolescente que está ali ao nosso redor. Quão importante isso é e como saber que há um sinal de alerta? Olha, aqui há um sinal de alerta ligado, é preciso buscar esse profissional que cuida dessa criança para uma orientação. A melhor forma de conhecer nosso filho é convivendo com ele, né? Fazendo a nossa prioridade esse convívio. Não há outra forma, né? Através do contato no dia a dia, que não precisa ser nada de extraordinário, é simplesmente estar com a criança, conviver, acordar, levar para a escola, voltar da escola, conversar um pouquinho, fazer uma refeição juntos, assistir um noticiário juntos, que seja comentando alguma coisa, um filme, e botar para dormir com uma história, esse tipo de convívio simples, dar banho. Isso é a melhor forma de a gente conhecer, e conhecer o nosso filho, de ter esse vínculo de intimidade durante a infância é fundamental para que na adolescência a gente esteja mais pronto para estabelecer uma relação de confiança. Uma criança que não estabelece um bom vínculo de confiança com seus pais na infância, dificilmente vai procurar esses pais quando estiver encrencado na adolescência, né? E o adolescente, ele vai manifestar sinais de que não está bem. Se for uma questão de saúde mental, por exemplo, ele começa a ter problemas para ir para a escola, ele começa a ficar confinado demais no seu quarto, ele começa a não querer mais conversar, a se fechar muito dentro de si, a comer demais ou comer de menos, né? Alterações do apetite também são comuns, começa a querer irritar os amigos, né? São sinais muitas vezes ligados a questões mentais, ou questões emocionais, ou muitas vezes também ao bullying, né, que possa estar sofrendo na escola. É outra situação comum em que a gente tem que estar muito atento, que é extremamente nocivo para a saúde mental do adolescente e que está ficando cada vez mais frequente. Enfim, é a gente conhecendo o nosso filho, quando ele estiver em uma situação difícil, nós vamos perceber esses sinais com clareza. É preciso realmente que haja essa convivência, que haja essa intimidade. A saúde física dos filhos continua sendo o nosso assunto por aqui no nosso programa Seus Filhos em versão ampliada. Vi e curti. Roseli, a gente conversou muito por aqui sobre a saúde dos nossos filhos, falamos sobre sedentarismo, sobre obesidade, afinal, né, a gente vem conversando também sobre a questão do Setembro Laranja. E aí, qual é a sua indicação sobre esse assunto? Posso indicar 2 filmes? Deve. Ah, que legal. Um é uma ficção e o outro é um documentário. O documentário não é novo não, ele já tem mais de 10 anos, mas talvez deva ser revisto agora, porque é uma preocupação grande, né? A alimentação dos nossos filhos, as interferências que sofrem, por que eles querem comer tal coisa e não querem outra. O título do documentário é Muito Além do Peso. Na internet é fácil de encontrar. E o Ficção é um filme que eu adoro, também não é novo, é bem mais antigo que esse documentário. Mas é um filme que mostra a ligação das emoções com esse comer exageradamente. O título do filme é Tomates Verdes Fritos.
Esse é o programa Seus Filhos, especial sobre saúde. Passamos pela saúde física, pela saúde mental e agora vamos falar um pouquinho da prevenção. Começamos com dados da vacinação aqui no país. O Brasil avançou na questão da imunização e saiu da lista dos 20 países com mais crianças não vacinadas. Roseli, nosso país sempre foi referência, internacional no que diz respeito à vacinação. Mas nos últimos anos, e a gente já conversou sobre isso aqui no programa, nós vimos ganhar força esse movimento negacionista, o movimento anti-vacinas, e isso é um grande risco, né? Um grande risco. Eu venho de uma geração, Thaís, onde as vacinas e as campanhas pela vacinação em crianças começou, timidamente e foi ganhando corpo porque já havia, assim, a expressão do resultado de não se vacinar. Já dava para perceber, que os efeitos nas crianças que não tinham sido vacinadas. Então é muito importante, eu não entendo esse movimento anti-ciência, porque a vacina é fruto da ciência, Eu não consigo entender como é que uma pessoa, desfaz simplesmente anos e anos de estudos, mas foi pouco tempo de estudo, não é pouco tempo não. Às vezes é possível, como foi no caso da Covid, da pandemia, em pouco tempo fazer uma vacina, mas todo o tempo anterior era acúmulo de conhecimento para ser possível fazer aquela vacina. Então, eu gostaria muito, que se há ouvintes que evitam vacinar os filhos, e a si próprios também, que eles colocam a saúde dos filhos em risco. É muito triste o que nós vivemos aí, especialmente na pandemia, Eu acho que a explicação, Thaís, ela não é muito difícil, não. É sempre aquela história, siga o dinheiro, Movimentos anti-vacina geraram milhões e milhões de visualizações no YouTube, mentiras, teorias conspiratórias, kits falsos de cura da Covid, tudo isso gerou muita visualização, gerou muitos negócios para médicos charlatãs e também houve, infelizmente, a participação de um governo que teve a pior gestão da pandemia no mundo, por causa das políticas absurdas que eles implementaram, de ser contra a vacina, de negar o uso, a importância das máscaras, de favorecer as aglomerações, enfim. Então, isso fortaleceu muito os movimentos anti-vacina, que já antecedem a questão da pandemia, são muito antigos, já tem 30, 40 anos pelo menos, e hoje em dia isso respingou em todas as outras vacinas, então houve uma perda de confiança da população nas vacinas. Isso tornou possível a volta de doenças que tinham sido erradicadas aqui, praticamente, a pólio, o sarampo, enfim, doenças gravíssimas que a gente está vendo retornar agora. O sarampo tem tido surtos eventuais, inclusive. E agora, finalmente, nós estamos retomando essa vacinação com políticas sérias, Existe todo um movimento nacional pela vacinação e estamos conseguindo retornar a taxas aceitáveis de cobertura vacinal. Então, é muito importante que as famílias entendam que as vacinas são seguras, são aprovadas após centenas de estudos, muitas vezes, aprovadas por autoridades internacionais, que não são apenas no Brasil, de todos os países do mundo têm suas autoridades sanitárias e elas aprovam essas vacinas, e que é preciso lembrar que a gente só não está vendo doenças graves como meningite, pólio e sarampo porque as vacinas existem. É por isso que a gente não vê mais essas doenças. Se a gente parar de vacinar, elas vão voltar. Então, vacinar é o melhor presente que uma criança pode receber dos seus pais. Isso. Assina embaixo. Roseli, Daniel, a vacina para desinformação, porque essa é uma grande doença dos dias de hoje, Sem dúvida. A escola, a boa escola, ensina aos alunos como identificar, uma notícia, se há dados falsos na notícia, se vem de uma foto, de uma fonte confiável. Mas a escola não tem feito muito isso, não. A escola, como o Daniel já disse, e eu vou enfatizar, a nossa escola é conteudista. E não adianta saber conteúdo e depois usar esse conteúdo de uma maneira nociva para o mundo, para a sociedade. Então é preciso que a escola ensine os seus alunos
a serem críticos em relação àquilo que eles veem e leem na internet. Isso é muito importante mesmo. A educação midiática é uma tarefa, principalmente da escola, porque a família muitas vezes nem tem conhecimento suficiente. Então, nós temos que treinar os nossos professores a serem educadores midiáticos. Até o governo federal oferece formação para professores nessa área, para que os professores ensinem as crianças exatamente essa tarefa fundamental que a Roseli está colocando, que é pensamento crítico. Olhar para aquilo que você está assistindo, e a gente recebe muita porcaria hoje, e tentar distinguir o que é falso, o que é verdadeiro, o que é mentira, o que é ideologia nociva, o que é ódio, intolerância, misoginia, racismo. Tem tanto isso na internet, né? O que é violência, o que é invasão da privacidade do outro, o que é publicidade disfarçada. Isso tudo são tarefas, hoje em dia, muito importantes da escola, assim como a educação para pais, educação para pais, né? PAZ, educação emocional, educação nutricional, que a gente falou também, são educação antirracista, são novas frentes de educação que a escola precisa assumir para atualizar o seu papel na sociedade. A saúde continua sendo o nosso assunto nesse programa Seus Filhos Especial e tem mais dicas chegando por aqui. Me conta uma história. Roseli, fala um pouquinho pra gente também dessa dica que você traz sobre esse tema. Eu vou contar uma história. Por favor. A Bel é uma garota que tem um grupo de amigos e eles se reúnem numa praça. Aliás, a Bel é brasileira, né? Se reúnem numa praça em São Paulo, conversam e ela conta que ela tem um superpoder que é um escudo invisível. Esse é o título do livro, Bel e o Admirável Escudo Invisível. Ótimo para as crianças e para os pais lerem com as crianças. Bel e o Admirável Escudo Invisível é essa indicação da Roseli para você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que todas as dicas você pode ouvir quantas vezes quiser com o nosso programa, que fica disponível lá no site da Band News FM, no nosso canal no YouTube e nos principais tocadores de áudio. Você pode compartilhar também esse programa com quem você quiser e pode participar. Anote aí as nossas redes sociais, @RoseliSaião, Roseli com Y, Saião também, ou @Thaís B. Dias, Thaís com H. Você pode também participar pelo nosso e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Esse programa teve a produção da Maria Cecília Dalal e a sonorização do José Antônio de Araújo. Agradeço muito a companhia dos nossos ouvintes por aqui. Eu quero agradecer a participação aqui na última hora do nosso convidado especial, mas já é sócio de carteirinha aqui do programa Seus Filhos, então eu agradeço já convidando para voltar aqui conosco em mais uma oportunidade, pediatra e ativista da infância também, Dr. Daniel Becker. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado a vocês, Thaís e Roseli, é sempre um prazer conversar com vocês e estou aí para a próxima vez, é só me chamar. Meu beijo também para minha companheira de todos os dias, Roseli Saião. Beijo enorme, Roseli, e até semana que vem. Beijo, Thaís. Beijo, Daniel. Muito carinho para os nossos ouvintes. Continue ligado, porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.